é nosso 8º Benkyokai, tá? Online. Espero que vocês estejam gostando dos assuntos, da forma como a gente tem feito. Aliás, da forma, estamos tentando melhorar, tá, gente? Estamos tentando pôr imagem e tal, mas por alguns problemas técnicos ainda, infelizmente, não pude. Você viu o local, eu tive que mudar de lugar, o aparelho que estou transmitindo agora é outro. Estamos tentando acertar, estamos tentando melhorar. Eu prometo que daqui a mais umas 5, 6 semanas vão ter equipamento melhor e incluir imagens, fotos. Está no meu plano futuramente é fazer entrevista ao vivo junto com uma outra pessoa, segunda pessoa, no caso do Seragon Senpai, né? Transmitir entrevista ao vivo. Estamos trabalhando, vamos ver se a gente consiga fazer tudo isso aí, tá? Hajime-san tá no ar, tá assistindo, né? Dona Irene, a Suzana, obrigado pela audiência. Bom, gente, já que ainda não são horário, antes de entrar no assunto, hoje, a Dona Irene mandou via correio esse livro para mim. Era um dos livros que eu, de algum tempo, estava querendo ler. Eu já li, eu encontrei esse livro na biblioteca lá da prefeitura aqui, no tempo que eu morava lá. E como não é da prefeitura, é um livro editado no Brasil, pela Associação Quinal do Brasil, eu não tinha esse exemplar. A Dona Irene me enviou isso aqui e já li bastante e encontrei várias coisas do nosso Shimanchu nesse livro. Eu vou incluir nos futuros Benkyokai, tá, gente? Bom, assunto de hoje, olha, eu acho que vocês vão gostar muito, principalmente porque vai atender uma grande parcela do Shimanchu, principalmente famílias que o imigrante veio bastante, imigrante antigo, né? Vão poder sentir na pele um pouco as coisas da sua família, do passado, tá? Bom, eu ainda não estou conseguindo visualizar as perguntas, mas gente, mande mensagem, vou ver se eu consigo visualizar aqui, de alguma forma. Ainda não estou conseguindo aqui, mas se eu não conseguir responder no ar, depois eu respondo todas as mensagens. O mais interessante, gente, depois que comecei fazendo os lives, já é o 8º Benkyokai, dos primeiros para cá, nós começamos com mais ou menos 500, poucos membros do grupo do Kinchojinkai Facebook. Hoje já passou dos 600, então a pessoa tem gostado, aparentemente tem gostado. Tem gente que não tinha muito contato com o Kyojinkai, está pedindo para ser inscrito, para poder acompanhar os lives, né? Naturalmente, a gente fica bastante satisfeito com isso, com o interesse do pessoal. Quanto mais gente conhecer história da imigração, do Shimanchu, os valores, né? Que todos vocês merecem ter, receber e tal. E isso eu acho que vai despertar bastante orgulho para todos vocês. Eu acho que tudo isso é bastante interessante e é para isso que a gente tem feito um pouquinho de esforço aí, tá? Antes de começar, como eu estava falando, hoje nós vamos falar da Dona Mitsuko Afuso e semana que vem, conforme ordem de solicitações que eu vou recebendo, vou falar do Matsudo Chozo. Será o primeiro Nisei que nós vamos tratar aqui. Ele já é Nisei, tá? Depois que, outra semana, acabamos de receber a autorização agora,
da família Guinosa Abaçu. Não sei se tem alguém da família Guinosa ouvindo, família de Maringá, Curitiba, Juara, tem a filha lá na Bahia. Então, vai ser Bachan, Dona Cana Guinosa. Na outra semana, Toyama Tomo. É parente, né? Toyama Tomo, é de Londrina, né? Da senhora Tomo-san, está na lista aí vai ser provavelmente meados de agosto, tá? Então são os próximos Benkyokai, já em sequência, seguindo conforme solicitações que vou recebendo. E agora há pouco mostrei esse livro. Nesse livro, mas tem acho que 7 ou 8 testemunhos, histórias que depois vou mandar lista para o pessoal, quem quiser, poder se manifestar para a tradução, tá? Lá está lá Guinosa Iwamatsu, Afuso Seisei, Afuso Ginju, Matsudo Yuhachi, Nakama Kamakichi Shiroma Chojiro, Tamashiro Hachiro, Yonashiro Shinzo, são os relatos do Shimanchu que está nesse livro que eu recebi hoje. Tá? Então, em breve nós vamos ter mais histórias para contar para vocês, tá bom? Bom, agora, sinceramente, realmente, infelizmente, não consigo ler mensagens. Se pudesse receber e ler mensagem no ar, era melhor, né? Mas infelizmente não estou seguindo aqui. Não. Desculpe. Falha nossa. Bom, já deu 20 horas. Exato agora 20 horas. Boa noite para quem está conectando agora. Nós vamos começar o 8º Benkyokai do Kincho Jinkai. E conforme programado, o assunto hoje é da dona senhora Afuso Mitsuko. Quem conseguiu abrir, ler a tradução que eu disponibilizei, né? Quem leu vai poder entender melhor. Ou quem não leu vai poder ler depois, tá? Mitsuko-san, ela provavelmente acho que é primeiro caso de imigrante pós-guerra que nós vamos relatar hoje. Até os anteriores eram tudo imigrante antes da guerra, né, pré-guerra, tá? Bom, mas vamos para o texto. Eu conheci Mitsuko-san, morava relativamente perto da minha casa, tive vários contatos, mas eu não sabia. Ela nasceu em Filipinas, né? Na ilha de Mindanao. Esse Mindanao é uma ilha, quem vê o mapa do Filipinas, são centenas de ilhas, mas tem 2 ilhas maiores, uma no norte, onde fica a capital Manila, e uma outra ilha grande também no sul. Mindanao é justamente essa ilha grande do sul, tá? Onde ela nasceu. Eu tentei achar no mapa esse local, mas não consegui achar. Ela chamava o local de Kinkim, coincidência, né? Ela nasceu num lugar chamado Kinkim, Mindanao. E estudou antes da guerra. É que em Filipinas, antes da guerra, havia um número muito grande de imigrantes japoneses em Filipinas. E aqui, já disse várias vezes, o Okinawa, muita gente de Okinawa foi para Filipinas. E para nós, Shimanchu, ainda temos assim orgulho de primeiro líder da colônia japonesa, não colônia de Okinawa, colônia Okinawa, colônia japonesa, tudo. O primeiro líder foi o Oshiro Kozo, né? Shimanchu nosso de Kim. Inclusive, antes da guerra,
o Brasil recebeu poucos imigrantes de Kim. Quando eu faço estudo aqui histórico, outras cidades tinham muito mais gente vindo para o Brasil. Kim, pouca gente veio para o Brasil. Por quê? Muito provavelmente, não sou eu que estou falando, todos os historiadores afirmam de que Kim, devido a muita influência, grande influência do Toyama Kyuzo, incentivando Hawaii, né? E Oshiro Kozo incentivando Filipinas, o pessoal fizeram mais opção para esses dois países, né? E para o Brasil não havia tanto interesse, né? Tanto procura, tá? Bom, aí ela estudou no Mindanao. Então, nessa região, Mindanao, tinha muito tinente, tinha Nihongaku e tudo mais, tá? E ela estudou até terceiro ano, Mindanao, escola japonesa. E ela depois voltou para Okinawa. Ela mesma relata no livro de que, teve privilégio de todos, né, voltarem bem, são salvos para Okinawa. Porque muita gente perdeu vida nessa viagem. Alguns, porque muita gente conhece aqui Nakamasei Yuni-san, né? Muita gente conhece. Eu, conversando com o irmão dele lá em Okinawa, disse que perdeu um dos irmãos no desembarque voltando de Filipinas, tá? Então, o fato dela afirmar que os 4 irmãos, mais pai e mãe, voltou são e salvo para o Nihon, é uma coisa que não é tão fácil assim, tá? É um negócio um pouco complicado. E ela foi para, primeiro foi para Hiroshima, depois desembarcou em Hiroshima e foi até Fukuoka, tá? E, gente, eu não tenho certeza, o texto ela não diz se Hiroshima, que ela desembarcou em 45, foi antes ou depois da bomba atômica, tá? Aqui ela não comenta aqui, mas não foi no ano da bomba atômica. Em 45 ela voltou para o Japão, desembarcou no porto de Hiroshima, de lá foi para Fukuoka e morou um ano para depois voltar para o Kim. Estudou em Kim Shogakukan, o primário, ginásio, fez colégio, Chubu Norin, deve ser na região de Ishikawa, mais ou menos. Eu não conheço bem o local, mas até hoje existe esse colégio, tá? Chubu Norin. Muita gente do Kim estudou nessa escola. E depois que trabalhou na base Camp Hansen. Camp Hansen é a base dos fuzileiros navais que fica dentro da cidade. No livro não diz, no texto não diz, mas o filho Jorge mandou mensagem dizendo que ela trabalhou no Camp Hansen num restaurante, né, que está lá dentro, como garçonete. Imagino que deve ter sido difícil você trabalhar num local onde o público é tudo de americano, soldado, família de americano, falando inglês. Deve ter sido complicado para ela. Bom, depois ela veio para o Brasil como Hanayomi Imin. A segunda parte eu vou tocar muito no Hanayomi Imin, ou seja, são noivas, né? A pessoa casa através da foto, casa no Japão, embarca e vem conhecer o marido no Brasil. Isso é Hanayomi Imin, né? Porque faltava moças no Brasil, porque vinha muito jovem, rapazes, para trabalhar aqui e não tinha tantas moças para todos os rapazes. Então vieram dezenas, centenas de Hanayomi Imin, tá? Só que no caso da Mitsuko-san, teve o privilégio de, apesar de Hanayomi Imin, conhecia o marido, porque era colega de escola, do Kyusei, da mesma idade. Inclusive do Kyusei, ó. Primeira vez que eu estou com o assunto do Kyusei aqui no ar. Gente, quem tem família Issei, pergunta o que representa do Kyusei. É difícil de traduzir para vocês. Do Kyusei, teoricamente, colega da mesma idade. Só que no Japão, Okinawa, Kim, é uma cidade pequena. Você entra no prezinho, normalmente, no mínimo, até o ginásio, são, brincando aí, 6, 9, 10 anos, estudando todos os anos com os mesmos amigos, mesmo colegas, tá? Se fizer o colégio junto,
também a maioria faz a mesma escola, aí são 13 anos estudando desde prezinho até 18, 19 anos, todos os dias juntos. Então, o vínculo de amizade que tem do Kyusei é mais do que... muitas vezes, relacionamento é mais do que irmão, mais do que primo, de tão próximo que é do Kyusei, tá? Então, Mitsuko-san e o marido, Gintoko, era do Kyusei. Então, para ela foi muito mais tranquilo vir para o Brasil. Ela não tinha, diz aqui no texto que não tinha receio, medo, porque já conhecia. E veio realmente com vontade de acompanhar o marido. Tá? Como Gintoko-san já estava em São Paulo, ela é um caso um pouco diferente dos imigrantes mais antigos, já veio direto para São Paulo. Mesmo aqui no texto ela diz que não teve tanta dificuldade de língua, porque em São Paulo tinha muito Nikkei, né? Então era um pouco mais fácil. Só que a Mitsuko-san teve uma infelicidade, o marido faleceu muito cedo, né? Gintoko-san faleceu muito jovem, e então ela teve que, com a morte do marido, teve que mudar radicalmente a vida. Os filhos, acho que ainda eram menores, pelo que eu estou sabendo, e mudaram de atividade. O Gintoko-san trabalhava na CEASA, o mercado municipal, como atacadista, intermediário de verdura, legumes, essas coisas. Aí passou, com a morte do marido, passou para a floricultura. Quem quiser conhecer, a floricultura acho que existe até hoje, né, gente? Se puder confirmar, Jorge, Paulo, mas está alugado para outra pessoa. Ela comenta que no início teve dificuldade devido à concorrência, levou algum tempo para começar a ficar mais estabilizado. Comenta que voltou para o Nihon em 2 oportunidades, tal, e notou muita diferença depois de 23 anos, notou muita diferença, né, em Okinawa, tudo mais. Fala dos 6 filhos. Desses 6 filhos, tem uma filha que mora em Paris e tem acompanhando o Benkyokai, já mandou mensagem, né? E tem nos acompanhado. Marisa está em Paris. Tenho 2 filhos no Japão e uma filha no Japão também. Diz que tem o túmulo do marido no cemitério do Araçá, que fazia todas oferendas como costume de Okinawa. E diferente de imigrantes pré-guerra, ela já veio para o Brasil com intenção de ficar e para sempre, não como o Dekasegi, né? E basicamente isso é a história dela, mas o lendo texto, eu não sei se consegui passar a mesma sensação que eu tive quando li Nihongo, mas Dona Mitsuko gostava muito do marido, né? Amava muito o marido, porque apesar de ter perdido muito cedo, em toda a entrevista, do começo ao fim, você percebe o carinho que ela teve, no final ainda afirma, né, que gostaria muito de ficar, deitar ao lado no túmulo, né, junto com o marido. Eu achei muito bacana esse sentimento forte, depois de tantos anos de separação por morte do marido, né. E sobre o marido, Gintoko-san, eu ouvi várias vezes histórias do Gintoko-san, né? E quando ele estava no ginásio, Kinchugako, antigamente, idade de moleque, 13, 14, 15 anos, ele era chefe de todos os moleques. Era um homem mais forte, bom de briga. E nessa época havia rivalidade com escolas da cidade vizinha, tal, como toda cidade do interior tinha. E quando o grupo de Kinchugako ia
para a escola da Escala, né, cidade próxima, para brigar, todos os outros meninos ficavam atrás do Gintoku-san. Quem ficasse atrás do Gintoku-san não apanhava, porque ele era tão grande e forte que batia em todo mundo. E quem ficava atrás disse que não apanhava. Essa história eu ouvi de outras pessoas, tá? Não do Gintoku-san. Então deve ter bastante veracidade a história. E Gintoku-san tem um porte... Os filhos deles também, né? O Jorge, o Paulo, o Edson. Só o Mário, que faz muitos anos, não lembro mais. Todos eles têm... Não parece japonês, é forte, todos eles muito fortes. E eu ouvi dizer que um dos filhos puxou o pai, disse que era bom de briga, que batia em todo mundo, não sei quem que é, um dos 4 aí. Disse que batia em todo mundo na escola. Bom, gente, passando para o segundo assunto, esse assunto é assim, quando estava falando do Mitsuko-san, eu rapidamente toquei no assunto sobre Hanayomi Imin, ou seja, noiva imigrante. A realidade era assim, vinha muito, por força da lei, o Brasil, quando fez acordo de imigração com o Japão, exigia famílias que tivesse de 3 a 5 pessoas que pudessem trabalhar. Eles não gostavam de receber, não queriam receber casal com bebê, por exemplo, né? Queriam famílias que tivessem no mínimo 3 pessoas de idade de trabalho, né? Então, muitas famílias vieram montadas. Era um casal que queria vir, só que 2 não podia, então pegava, às vezes, parentes, tipo cunhado, né, primo, vinha para fazer pelo menos 3 adultos, né, ou com idade de trabalho. 3, às vezes, pessoas até totalmente desconhecidas eram montadas, fazendo como se fosse família, para poder atender exigência legal do Brasil, né? E de qualquer jeito vieram muitas famílias, né? Muitas famílias. Só que predominantemente homens, logicamente para trabalhar na lavoura, né? Preferência era mais os homens. E vinha poucas moças, poucas mulheres, jovens, solteiras. Então, o que acontecia? Havia uma necessidade muito grande de trazer moças para que os rapazes aqui, que estavam batalhando, pudessem casar e continuar morando aqui, né? Então, principalmente antes da guerra, havia 3 tipos de casais. Primeiro, casais que já vinham casados do Japão, né? O esposa mais ou menos jovem, junto com o marido, vinham para cá. Segundo grupo, pessoas que vinham solteiros, mas conseguia encontrar parceiras aqui no Brasil, poucas que tinha, mas acabava casando aqui. E terceiro grupo, provavelmente um pouco maior do que os anteriores, eram pessoas que vinham solteiros e para casar mandava fotos para o parente de Okinawa procurar candidatas para casamento. Imagina que trocava as correspondências, tal, definido, concordando e tudo mais, fazia esse casamento e a moça embarcava do Japão para vir para o Brasil e conhecer o marido. Marido não é noivo, já é marido, né? Vem casado, né? No porto, na chegada. Muita gente fez isso. Do Shimanchu tem vários, tá? Várias pessoas vieram do Japão dessa forma, tá? Não sei se está ouvindo aqui alguém da família Afuso. Kamadoba, eu acho que Hanayomi Imin, né? Kamadoba é assim, falecida Oba-chan. Existe muita gente, muita gente, tá? Então vale a pena vocês, depois de hoje, depois de ouvir relatos de Hanayomi Imin, procura saber da sua família, de Oba-chan, mãe, Ba-chan, Hi-ba-chan, né? Se foi ou não Hanayomi Imin, né? Se foi Hanayomi Imin, que não é difícil e nem muito menos demérito, mas ela sofreu provavelmente um pouco mais do que quem veio casada, né? O texto que eu achei nesse livro de Kinko, eu achei interessante, então eu pus tradução,
para todos vocês. Esse texto não é específico de uma moça qualquer, tá? Definido. É apenas um texto meio que genérico, para o autor tentou mostrar dificuldades que essas noivas tiveram que superar para poder viver aqui, tá? Bom, dito mais ou menos o contexto da coisa, né? Então muitos rapazes mandavam fotos, pedir ajuda dos parentes de Okinawa para procurar alguma moça para casar. Só que tem um pequeno agravante na história em Kin. Kin, como já disse diversas vezes, foi onde começou a imigração em Okinawa. Muitos tinham ido para Hawaii. Hawaii, muito diferente das coisas, condições de imigração de Hawaii é muito diferente do Brasil. Grande maioria que foi para Hawaii realmente se deram bem, maioria voltou com dinheiro ou ficou lá, mas muito bem. Condições de trabalho eram muito melhores que do Brasil, né? Então havia bastante assim fama de que imigração dava dinheiro, de tanto que na cidade de Kin tinha casas modernas construídas de forma padrão muito acima do mercado de Okinawa, né? Okinawa antes da guerra, a maioria das casas era tudo de palha. Só quem tinha telhado de telha, cercado, né, cercas de pedra, coisa que só muito rico, samurai podia, né? Quem, sendo uma cidade basicamente agrícola, já tinha tudo isso por causa do dinheiro de imigrantes. Então, imagina vocês, moça de 17, 18, se muito 20 anos, recebe convite de que poderia ir para o Brasil para casar com alguém lá, né? Então muitas moças começam a criar a imagem de que poderia ganhar bem, né? Ter um padrão de vida, morar no exterior, né? Ser esposa de um imigrante. Então na época em Kin tinha fama de que imigrante tinha dinheiro. De fato, Hawaii se deu bem, uma boa parte do Filipinas também se deu bem, talvez um pouco menos que Hawaii. Então, tinha muita gente que tinha ido para Hawaii e tinha muita gente que tinha ido para Filipinas, e a maioria estava se dando bem, né? Apesar da dificuldade. Só que todo imigrante, mesmo que tenha se dado bem, mesmo que tenha acumulado um bom capital, esse acúmulo foi base de sacrifício, de esforço, de trabalho, de um trabalho pesado, que é a agricultura, né? Só que para a moça de 17, 18 anos, essa parte negativa talvez caiu menos ficha, né? Então muitas moças vinham para cá com expectativa um pouquinho demasiada, em grande maioria. Isso que esse texto tentou passar para a gente que leu, tá? E eu traduzi para vocês. Então, quando chegava no Porto de Santos, dentro do navio, diz que era comum essa discussão já. Muitas ficaram decepcionadas com os maridos que estavam procurando, aguardando na terra. Ela no barco, olhando por cima e tal, de repente fala, poxa vida, não é do jeito que estava na foto, né? Imagina a foto daquela época, preto e branco. Aqui no texto mesmo diz, mas ele é mais escuro do que está na foto, ou é mais baixo do que na foto. Não parecia que era tão baixo, né? Não parecia que era mais tão velho. Esse tipo de comentário diz que era comum no barco, né? E desembarcando, né? Diz que era comum as moças recusarem a ir com o marido, mas não tem como, né? Está no Brasil, não tem para onde pedir socorro, né? Vai pedir a intervenção de alguém, não tinha jeito. Então, os familiares que vinham buscá-las, né? Acabavam convencendo de ir para casa, tal, não tinha muita outra alternativa. Só que o problema maior quando chegava em casa, nas casas, porque grande maior parte dos imigrantes na época ainda estava no começo da imigração, ou seja, morando em condições bastante precárias ainda, né? Locais bem distantes da cidade,
uma área que de repente tinha acabado de desmatar, então morando não uma casa, né? De repente, o que seria hoje a expressão tipo barraco. Barraco não no sentido de favela, mas de casas de construção bastante precária do interior, que ainda estava em início de colonização. Então, o desespero das moças chegava a ápice da coisa, quando chegavam. Então, era muito, muito comum elas terem muita dificuldade de aceitar a situação. Alguns ficavam muito tempo para começar a, vamos dizer assim, vivenciar, trabalhar e tal. Porque vinham para o Brasil sem nada no bolso, sem dinheiro, porque, né, a condição de Okinawa era complicado mesmo. Só que chegando aqui, o marido não era rico como eu imaginava. A única coisa que tinha era o trabalho. Tinha que trabalhar para poder comer, poder viver. Então, tinha que trabalhar e, infelizmente, todas as mulheres, até hoje, infelizmente, são submetidas a dupla jornada, algumas até tripla jornadas. Então, elas tinham que trabalhar, cuidar da casa e dos filhos. E nessa época não existia visão de controlar a quantidade de filhos. Então, normalmente, o primeiro ano, 1 ano e meio, já nascia o primeiro filho. Aí começava a aumentar a dificuldade. O autor diz aqui que era comum 7, 8 filhos, até, ele diz aqui mesmo dúzia, tá, gente? Dúzia, e diz que conheceu até com 16 filhos. Imagina toda a dificuldade, tem que trabalhar para poder comer, cuidar da casa, cuidar dos filhos. Então, essas mulheres sofreram muito, muito, muito. Mas, com o tempo, a maioria foi assim que aceitando, né, por falta de opção, provavelmente, e depois começou a ter um pouco naturalmente, foi cercado de muitos filhos, tá, e acabou aceitando a situação e curtindo depois, no final, a família. Aqui, o autor até escreve que uma da senhora falava que na época não tinha muito opção de lazer, por isso que tinha um monte de filhos, né? Hoje em dia a pessoa fala que não tinha televisão, né? É mais ou menos isso. Então, só que o mais importante é que ele, no final, o autor mesmo explica a pujança da colônia japonesa no Brasil, né, naturalmente montada, né, sobre o esforço, luta dos senpais, dos primeiros. Mas só que das mulheres tem uma importância um pouco mais, né, um pouco maior, porque realmente tiveram muito mais, vamos dizer assim, sofrimento maior, porque os homens, a maioria, vinham porque queriam vir para batalhar e tal, então vieram talvez um pouco mais preparados para a dificuldade. Mas as moças, principalmente as moças que vieram como noiva, algumas vieram um pouquinho com mentalidade não tão voltada para a luta, mas de repente quando viu a realidade era completamente diferente, e por não poder mais voltar para trás, acabou ficando, e quando percebeu já tinha passado algumas décadas e acabou acostumando com a situação. A grande maioria das mulheres que vieram para o Brasil, principalmente antes da guerra, vieram como Hanayomi Imin, ou no começo, pós-guerra, mas no começo. No navio que vinha em 72, que é já bem mais recente, no navio que vinha em 72 tinha, olha, várias moças Hanayomi Imin ainda. Na década de 70 ainda vinham as moças para conhecer o marido no porto. Na época ainda tinha, né? Então, resumindo, de fato, os senpais, os pioneiros, batalharam muito, se esforçaram muito para conquistar não só condição financeira, muito mais do que condição financeira, o respeito da comunidade, das pessoas no Brasil, né? A colônia japonesa tem um conceito bastante
legal, é respeitado, graças, esforço, idoneidade de todos os senpais. Mas a ajuda, né, participação das mulheres foi talvez mais importante talvez do que dos homens, porque realmente elas sofreram mais e mesmo assim permaneceram, lutaram do lado do marido, né, dos filhos e ajudou a construir essa estrutura da colônia hoje, atual. Então, todos os descendentes, todos que estão assistindo, ouvindo, saiba que realmente muita gente se esforçou para vocês poderem usufruir o que vocês têm hoje, né? Então, vale a pena dar uma fuçada. Pergunta para a mãe, Bachan, ou Ribachan, se ela, como que foi a vinda dela para o Brasil. Se foi junto com o marido ou veio depois, né? Teve casos de marido, o homem casado vem na frente, deixou a esposa com o filho, depois depois de 3, 4 anos chamar. Também teve, tá? Mas muitas mulheres, moças vieram como noiva, que é condição um pouco mais difícil, né? Bom, gente, o assunto de hoje... gente, não sei se percebeu. Quem conhece? Quem já foi para Okinawa sabe. Orion Beer, marca de cerveja de Okinawa, tá? Os bebuns de Okinawa gostam muito de Orion Beer. Eu estou com camisa de Orion Beer. Bom, semana que vem nós vamos tratar do assunto do senhor Matsudo Chozo-san. Chozo-san é Nisei, primeiro Nisei que nós vamos conversar, tá? Ele foi um dos fundadores do Chojinkai, foi durante muitos anos tesoureiro da associação e por acaso descobriu que a Dona Irene é filha do Chozo-san. Dona Irene que deve estar me ouvindo, né? Tá? Dona Irene, obrigado pelo livro, já estou lendo e nós vamos discutir sobre aquele livro também, tá, Dona Irene? Depois nós vamos falar do Ginoza Kana. Kana-san, muitos associados conhecem, né? Família Ginoza de Maringá. Kana-san é de Maringá, tá? Então, pessoa da Joara, tem descendente em Curitiba, acho que Maria, né? De Curitiba, ex-bolsista que está na Bahia. Então, todos vocês, daqui a 2 semanas vamos falar da Dona Ginoza Kana. Depois, Toyama Tomo, de Londrina, né? Então, esses próximos que nós vamos conversar. Tá bom? Bom, isso que tinha para hoje. Obrigado pela audiência. Gente, eu realmente, por questão técnica, eu não consigo ler as perguntas e tal, mas mandem para mim, tá? Quem mandou mensagem, sabe que eu respondo todas as mensagens, uma por uma, tá? Então, caso alguém tiver dúvida, que queira perguntar, infelizmente eu não consigo te responder no ar, mas eu depois respondo via o texto individualmente, tá bom? Muito obrigado e até terça-feira, tá? Abraço!